Eu tive experiências maravilhosas, maravilhosas, né? Como o Living Theatre teve aqui, que já era uma modificação do teatro de Grotowski, que já era uma mudança do teatro agressivo, né? Qual era a diferença desse teatro? É que já é um teatro, como é que eu vou situar para você assim, de uma forma? Mais visceral, mais tentando falar da coisa humana, mais indo para baixo, sabe? Entendi. Mostrar o submundo do ser humano, né? Que o Grotowski vai criar essa técnica, né, lá na Polônia, e o Living Theatre americano vai trazer isso para cá. Entendi. O Living Theatre foi um teatro que foi preso em Belo Horizonte, porque isso tudo foi na época da ditadura. É mesmo, tinha essa ainda. Não tem problema, entendeu? Muita coisa aconteceu. Hoje eu vejo as pessoas falarem de uma época muito radicalmente. Eu falo assim, olha, eu acho que a gente tem que reestudar tudo isso. Né? Porque essa coisa de tomar partido faz apagar muita coisa interessante. Exato. E que aconteceu paralelo a tudo aquilo. Estava acontecendo também. Estava acontecendo. Independente do que acontecia lá. Vocês não tinham, às vezes, nem muita noção do que acontecia, porque vocês estavam rodando, estavam fazendo trabalho. Exatamente. Mas, às vezes, tinha problema de ter um censor, de ter alguém acompanhando o espetáculo? Como que era? Não, isso aconteceu muito aqui. Mais em São Paulo? Mais em São Paulo mesmo. Interior, não. Interior, nada disso acontecia. Você nem era visto, né? Nem percebia isso, nada, a vida continuava igual. Mas São Paulo, às vezes, tinha um cara lá olhando a peça? Tinha, isso teve com alguns espetáculos, mas poucos. Nós tínhamos a censura, né, que depois ela foi abrindo aos pouquinhos, que eram pessoas que trabalhavam no escritório lá dentro da Polícia Federal, que se transformaram em censores. Entendi. Então não tinham experiência de teatro, não tinham experiência de nenhuma, nada. Né? Eles iam com um texto, aí você está falando um negócio aqui que não pode falar, não. Isso aqui não pode falar. Mas... E normalmente era relacionado ao que não poderia falar? Político, sobre coisa social, coisa que levasse para o lado de esquerda, digamos assim, de revolta, de qualquer coisa. Entendi. Que era o que eles estavam segurando, né, na época lá. Então não podia, mas aos poucos, que foi aí que começa os jornalistas a colocarem poesias no Estadão, o Chico Buarque começa a fazer letras todas subentendidas, metafóricas, que é uma maravilha, é a época mais rica que a gente tem. Né? Os caras tinham que ter uma criatividade para burlar a censura e ao mesmo também. Tempo falar o que queria falar. E falar o que queria falar. Que coisa. E isso exigia das pessoas uma coisa muito maluca. Era e o público também, né? Parece que era um código que ia sendo criado. Algumas peças, como a Roda Viva, realmente teve agressão, que foi logo no começo, né? Entendi. Foi logo na saída. Depois foi maneirando isso aos poucos, né? O Ari Toledo teve aqui, contou que chegavam na peça assim. Pois ele que só faz. Ele testava o limite dos caras, né? Mas claro. E isso foi liberando e a gente foi ficando amigo dos caras. Entendeu? Tava sempre com eles. Exato. Agora, que era uma chatice fazer aquele espetáculo só para eles, era. Você tinha que... Tava o censor... Era antes de estrear. Você fazia o espetáculo inteiro para eles? Inteiro para eles. Nossa, que chato. Inteiro. E às vezes o cara fala, isso daqui não pode. Às vezes podia até proibir o espetáculo inteiro se ele fosse muito... Mas aconteceu alguma coisa contigo que você lembra? Comigo que proibiram não. alguma coisa? Não. As peças que você fez eram mais tranquilas, então. Quando eu entrei no Ré, no primeiro Ré, por exemplo, o nu não podia mostrar. Porque tinha uma cena do nu. Exato. Né? E aí, como fazia? Ficava tudo escuro. A cena acontecia, mas ficava... ninguém via. Você tá brincando. Aí, aos pouquinhos, essa luz... É muito incrível isso. Ô, Paquito, se liga aí. Essa luz foi... Todo mundo pelado. Pode, mas tem que estar no escuro. Tem que estar no escuro. Aí não adianta nada também, né? Sério mesmo? Aí, aos poucos, essa luz foi... Foi virando penumbra. Foi começando a acender, acender. Foi andando, né? Houve um... Mas é engraçado porque... Na época da ditadura, teve também o cinema da pornô chanchada, não teve? Vai pegar essa época também. Então... Não, cara. Vai liberando aos poucos. Nós somos brasileiros. Não tem como segurar. É isso que as pessoas precisam entender. Baixa o fogo e começa a olhar como brasileiro. Exato. Você acha
que naquela época ia acontecer alguma coisa que acontece lá na Rússia, que acontece lá em Cuba, o que acontece... Não tem como, vai. Né? Nós somos diferentes. O brasileiro vai burlando, vai dando um jeitinho de colocar a putaria aqui. Porque somos brasileiros, não tem jeito. Um peitinho aqui, né? Outro peitinho ali. Pra isso a gente sempre dá um jeito, Dá um jeito, né, cara? E aí a coisa foi se libertando, né? Pô, você passou então todas essas fases, cara. A fase mais pesada do AI-5, depois vai se afrouxando. Rapaz, eu fiz a famosa passeata dos 100 mil contra a censura. É né? mesmo? No Rio de Janeiro ainda peguei isso, logo depois que eu vou para São Paulo. Mas teve repressão? Que eu vim para São Paulo. Teve. Aí teve cavalaria, teve tudo. Porque tinha os estudantes. E o estudante secundarista na época, ele era muito participativo, né? Não existia... Eu vou chamar até de um pouco de alienação, né, do que a modernidade veio trazer. Né? Então, todo mundo participava muito. Né? O secundarista já estava ali nas reuniões e brigando pela censura, por isso, por aquilo. Né? Então, eu já estava lá na rua. Entendi. Entendeu? As pessoas jogando bola de gude para o cavalo cair, essas coisas. Ah, tinha isso? Tinha isso. Cara, então, já tinha. Não podia, né? A coisa tinha... Eles estavam tentando segurar, né? E a cultura tinha uma força muito grande. Os pintores, os atores, a literatura... Os músicos... Tinha uma força descomunal, sabe? Hoje força... não tem mais. Então, por que perdeu essa força? Perdeu tudo. No decorrer do tempo foi perdendo tudo. E por quê? Pois é, eu acho que tudo isso tem que ser muito revisto, sabe? E olhar os nossos erros também, né? Eu acho que a gente só aponta erro, a gente não precisa apontar para cá. Onde nós erramos? O que foi que aconteceu? Eu discuto muito sobre a coisa das verbas, as verbas culturais, que... Como é que a gente briga com o governo e esse governo te dá dinheiro e você... Como é que é isso? Criar essa... Não é confuso? É confuso pra caramba, porque... Você vai bater no governo que está te dando dinheiro ou você vai ficar quieto e vai... Como é que é? Como é que você consegue unir isso? Até que ponto? Porque aconteceu assim. Você ganha uma verba. Ok. Quando eu fiz aquela viagem pelo Brasil, que ele ganhou uma verba lá, do Ministério da Educação, porque não existia essas verbas que tem hoje, né? Que, hoje não, né? Hoje está em estudo ainda aí, né? Mas PROAC e... essas... Rouanet, essas coisas todas, né? Não tinha nada disso, né? Ele ganhou aquela verba, mas por quê? Era para fazer um trabalho de levar a lugares que não tinham nada. Nunca chegou a... Né? Tinha lugar que a gente dormia em casa de família. Não tinha nem hotel. Não tinha Era nesse nada, nível mesmo? Nesse nível. Nossa, a cidadezinha muito pequena. Muito pequenininha. Era para o povo. Então, ok. Ninguém estava pagando nada, ninguém estava dando faz nada, todo sentido, né? Inclusive, tem uma história muito engraçada nessa época que eu esqueci, que é assim, a gente foi numa cidade da Bahia, que logo depois ia ter eleição. Sei. Então, o prefeito tinha que nos dar, assim, um aparato, né? Permitir que a gente fizesse o espetáculo, que isso é a prefeitura que tem que permitir. Tá. Só que eram concorrentes... Iam ser concorrentes o chefe, o delegado da cidade e o prefeito, que estava lá. Ia concorrer de novo. Como o prefeito é que estava ligado ao espetáculo, e a praça ficou uma loucura de gente. Era assim, um mar de gente. Tapete de gente para ver o espetáculo. O cara da polícia chamou o exército. Falou, não, ele está fazendo uma coisa errada, ele está fazendo para ele ser eleito. Tá. Aí chegou um bolo de gente com metralhadora, com não sei o que, cercou o espetáculo e nos levou preso no meio do espetáculo. Isso não tem nada a ver com... Era uma briga entre os dois políticos. Os dois políticos. Nossa... E aí, vocês foram para lá, ligamos imediatamente para o diretor que estava aqui em São Paulo, ele ligou para o ministro em Brasília, que ligou para lá... Para liberar. Para liberar, eles não tem nada a ver, isso não tem nada a ver. Você entrando numa briga política, nada a ver entre dois políticos. Mas que foi engraçado. Total, e a gente morria de rir. né? Porque... Consequente totalmente. Virava história, né? Claro. Então isso foi incrível, né? Mas voltando ao que eu estava falando, que eu já me perdi, toma cuidado, que eu sou
um pós-Covid, né? Não, tranquilo. A gente tava falando disso, né? Que foi a diferença de antes e de agora, né? Dessa da liberdade coisa total. das verbas. E né? eu perguntei por que você acha que a cultura não é tão importante quando essa importância que a cultura teve, né? Eu acho que é uma modificação, ok. A gente tem que olhar a modificação. Nada continua igual. Claro, né? Hoje mudou nós temos tudo. internet, hoje nós temos uma visão diferente, nós temos uma formação diferente de público, tudo isso. Acesso à informação é diferente. Só que nesse entreato, uma das coisas que me chama a atenção é a história da verba. Então, que você recebe uma verba. Para mim, eu faço lá um projeto, aí eu falo que eu vou fazer uma temporada no teatro tal, né, com a peça tal, ok. E ganha essa verba para isso. Essa verba já me pagou o público, a minha montagem, a direção, o meu salário, o salário dos outros atores, está tudo ali embutido. Certo. Para que eu vou divulgar? Para que eu vou na universidade batalhar, levar filipeta, como a gente fazia, e sair de restaurante em restaurante fazendo uma cena, que é o que... assisto o meu espetáculo, papapá. Isso foi... Então, os famosos, os que estavam na crista da onda, na televisão, né, montam seus espetáculos, e eles vão ter o público, porque o público quer ver os famosos. Mas aqueles que vão caindo aqui, que vão ficando na segundo escalão para baixo, dançam totalmente. Nunca vai ter público nenhum. Nenhum. Porque se você está viajando, não dá tempo de você ir numa escola, divulgar. Numa rádio. Ninguém sabe o que é aquilo, também não interessa, porque não tem o famoso, entendeu? Tudo isso foi criando um meio, e o artista... Estou falando no caso do teatro, né? Isso eu acho que vai acontecer em tudo. Ele já não se importa mais. O cantor começou a ter a verba para gravar o CD e ele já ali naquela verba, ele já está colocando a venda dos CDs. Quanto que ele acha que é legal. Então, para que ele vai se preocupar? Entendi. Ele acaba caindo numa comodidade. E a comodidade, o que é? A gente falou isso daqui.